A atividade 4 nos diz o seguinte: num clube com 76 atletas, sabe-se que 24 jogam vôlei, 18 jogam vôlei e futebol e 45 jogam futebol. E pergunta aqui no final quantos atletas não jogam vôlei ou futebol. Pessoal, nessa matéria de conjuntos é muito importante vocês conhecerem os conectivos e as funções deles. Nesse caso aqui, o conectivo E e o conectivo OU. O conectivo E tem uma ideia de união. Então aqui ele quer falar sobre aqueles atletas que jogam vôlei e futebol. Ou seja, eles praticam dois esportes. Aqui ele quer saber quantos atletas não jogam vôlei ou futebol. Então, ele quer descartar qualquer atleta que jogue vôlei ou que jogue futebol. Se ele praticar qualquer um desses esportes, ele não quer contar, ele quer contar apenas aqueles atletas que não participam de nenhum dos dois. Para isso, nós utilizamos sempre os diagramas, né, os conjuntos, para poder compreender a lógica. E aqui eu tenho os atletas, todos, tem os atletas que jogam futebol, os atletas que jogam vôlei e aqueles que jogam vôlei e futebol. Ou seja, os atletas praticam duas modalidades. Repara que ele pertence ao conjunto dos atletas que jogam vôlei e ele também pertence ao conjunto dos atletas que jogam futebol. Então é nessa interseção entre os atletas que jogam vôlei e futebol que nós precisamos ter muita atenção. Por quê? 45 jogam futebol, 24 jogam vôlei e 18 jogam vôlei e futebol e são 76 atletas ao total. Pessoal, por que nós não simplesmente podemos somar a quantidade dos atletas de vôlei e futebol e subtrair por 70 e pegar 76, né, e tirar de 76? Pelo seguinte, porque tem 18 desses atletas que eles praticam as duas modalidades. Então você não pode contar o 18 duas vezes, né? Você precisa desconsiderar, porque é o seguinte, essa parte aqui, essa interseção do conjunto, caso você faça essa soma, você vai estar duplicando, porque você contaria esses 18 atletas no vôlei e contaria esses 18 atletas no futebol também, o que faria com que sua conta, com que seu raciocínio fosse invalidado, com que ele ficasse errado, porque esses atletas são os mesmos, né? Então, vamos falar o seguinte aqui, vamos pôr um ponto de interrogação. Mantendo este raciocínio, nós vamos chegar à fórmula que nos dá a quantidade de elementos dentro dessa união. Ou seja, quando eu unir o conjunto F com o conjunto B, qual será a quantidade de elementos? Então, essa quantidade de elementos que nós vamos encontrar é o que nós interpretamos como os atletas que jogam vôlei ou futebol. Vai ser um atleta que pratica um dos dois esportes ou os dois ao mesmo tempo, não importa, mas nós vamos conseguir, né, somar esses atletas que praticam ao menos um dos dois esportes ou os dois, porque nós vamos inserir dentro dessa soma esses atletas que fazem os dois esportes ao mesmo tempo. A partir daqui, eu vou fazer a soma comum, como se você fosse fazer de início. Eu te perguntasse, você faria 45, que é o número de elementos em F. O que é o número de elementos no conjunto F? O número de atletas que jogam futebol. Então, o número de atletas que jogam futebol é 45, mais o número de elementos do conjunto V, o número de atletas que jogam vôlei, 24, e posteriormente nós teríamos que subtrair o número de atletas que jogam vôlei e futebol. Por que nós faríamos isso, pessoal? Pelo aquele mesmo motivo que eu ressaltei. Se você tem 18 atletas que jogam vôlei e que jogam futebol, vocês concordam que aqui nesse 45 você contou esses 18 e aqui no 24 você também contou esses 18 atletas, porque eles jogam futebol, mas também jogam vôlei. Então ele foi contado duas vezes, tanto no 45, tanto no 24. O que você vai fazer é desconsiderar
uma dessas contagens que você fez. Então você retira 18, que é o que esses dois números têm em comum. Quando você retira 18, você vai estar retirando uma duplicidade dos atletas que jogam vôlei e futebol, que você contou ele 2 vezes. Retirando essa duplicidade, você vai chegar na seguinte conta: 45 mais 24, 69, menos 18, 51. 51 é o número de atletas que jogam vôlei ou futebol. Ah, ele joga os dois. Não, não interessa. O que interessa aqui agora é que você tem o número de elementos da união de dois conjuntos que tem uma interseção. Então, esse conjunto ele tem aqui uma interseção, ele tem os atletas que jogam só futebol, ele tem os atletas que jogam vôlei, mas você vai conseguir contar todo mundo, porque o seu objetivo, o nosso objetivo, é conseguir contar os atletas que jogam vôlei ou futebol. Porque no final das contas, eu quero saber os atletas que não jogam nem vôlei nem futebol, que foi a nossa pergunta, né? Quantos atletas não jogam vôlei ou futebol? Então, se eu tenho 51 atletas que jogam vôlei ou futebol, eu posso seguir o seguinte raciocínio: 76 atletas no total, menos 51, eu vou ter 25 atletas que não jogam vôlei ou futebol. Eles não praticam nenhum dos dois